Eu saúdo os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo. Também, em nome do nosso diretor executivo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, cumprimento o pastor Ezequiel Soares e, na pessoa dele, todo o ministério dessa igreja e a todos os irmãos também que ontem nos toleraram e hoje vão repetir a dose, porque eu acho que Deus quer provar um pouquinho os irmãos, entendeu? Então a gente vai tentando aí trazer para os irmãos um pouco daquilo que nós temos talvez aí recebido da parte de Deus e também trabalhado no nosso dia a dia, até porque minha função na casa é uma função de gestão e eu preciso diariamente inserir no meu expediente as coisas que eu falei para os irmãos. Então, saúdo também aqui pastor Isvaldo, seja muito bem-vindo. E ontem nós estávamos falando sobre gestão de escola dominical, foi a ministração com a qual nós encerramos, e nós estávamos no slide final, tratando sobre não tomar decisões sem ter todas as informações consigo. Por que, irmãos, é importante que nós venhamos no processo decisório da escola dominical, ter todas as informações, ter todos os dados para não tomar uma decisão errada? Porque quando nós tomamos decisões sem saber com profundidade o que está acontecendo, nós temos problemas. Vou tomar um exemplo bíblico aqui, acho que vai caber para isso que eu estou falando. Quando Deus diz a Josué, vai e domina ali Jericó, tem todo aquele processo em que Deus ordena que o povo dê voltas em torno da cidade, e antes do povo, no último combate, tomar conta da cidade, Deus diz, tomem cuidado para não pegar nada dessa cidade, porque é anátema. Essa foi a orientação de Deus. E aí o que acontece? Um irmãozinho chamado Acã, não é? Ele decide que aquilo que Deus falou não é tão importante assim, afinal de contas Deus não ia se preocupar com um pouco de ouro, de prata e umas capas babilônicas, não é? O que é aquilo para Deus? Não é nada. Deus não usa roupas, Acã usava. E aí, o que acontece? No segundo combate, quando eles vão para uma cidade chamada Ai, uma cidade de menor importância, menor peso estratégico militar, eles são derrotados e Josué vai buscar o Senhor e questionar o que aconteceu. E o que Deus faz? Deus orienta Josué e, através de um processo ali de lançar sortes, não é? Coisa que era muito utilizada no Antigo Testamento, e quando essas sortes vão sendo lançadas, caem na casa de quem? De Acã. E o que Josué faz? Ele já manda apedrejar Acã? Não, ele usa de sabedoria. Acã, o que aconteceu? Porque Deus está indicando que você pecou contra ele, o teu pecado está afetando todo o povo de Deus e o projeto de Deus para nós entrarmos na terra prometida. E o que Acã faz? Olha, eu peguei um pouquinho de ouro, de prata e umas vestes babilônicas. Aí o que Josué faz? Já encerra ali o julgamento e manda logo cumprir o juízo de Deus na vida de Acã? Não, ele pede o quê? Traz lá para a gente ver. Antes de emitir um juízo de valor, tenha certeza de que aquilo que você está fazendo está de acordo com aquilo que Deus orientou. Primeiro Deus apontou a Acã. Houve uma confissão? Houve, mas às vezes confissões são tomadas à força. E ali Josué pede, traz aquilo que você pegou. E quando foi efetivado, quando foi visto por todos que realmente Acã tinha pecado, aí foi executado o juízo que Deus ordenou sobre Acã. Mas antes desse juízo acontecer, houve toda uma investigação, houve toda uma preocupação para que não houvesse uma injustiça numa tomada de decisão. Então, quando for tomar uma decisão, como diz o texto ali, certifique-se de ter todas as informações consigo. Segundo, não tome decisões sem ouvir as pessoas envolvidas no processo. Sempre tem alguém que vai chegar e falar alguma coisa. E às vezes nós, irmãos, somos tentados a
sem procurar a pessoa que está sendo envolvida naquela história, a gente toma um juízo de valor, uma decisão que não agrada a Deus. Então, o adequado é para que não haja injustiças num processo decisório, que nós venhamos a ouvir as pessoas envolvidas, ok? Isso é básico. Outra coisa, não tome decisões, eu falei ontem, quando estiver alegre ou irritado, não é? Eu falei ontem, o caso de Jefté, ele ficou muito empolgado com a vitória que Deus deu, primeiro que vier na minha frente, vou oferecer ao Senhor. Quem veio? A filha dele. E ele teve essa dificuldade, por quê? Ofereceu um voto ao Senhor, tomou uma decisão, estando muito alegre. E outro caso que nós comentamos ontem, foi o caso de Saul, quando no meio de uma batalha, e aqueles que já foram militares sabem que comer num momento de guerra faz com que o soldado sobreviva, tenha capacidade de interagir e de ser um soldado. Jonatas ali, ele toma um pouco de mel, e a Bíblia diz que por Jonatas, Deus trouxe livramento aos hebreus. E o que Saul faz? Ele toma uma decisão de, vou matar você, é meu filho, mas me desobedeceu. Por quê? Ele tomou uma decisão estando num momento de irritação. Por misericórdia de Deus, o povo se levantou e impediu que Jonatas fosse morto, e nós temos aí essa história para fazer valer para a gente. Então tomem cuidado com essas 3 observações. Não tome decisão sem ter todas as informações consigo, não tome decisões sem ouvir as pessoas envolvidas naquele processo ou naquela situação, e não tome decisões quando estiver irritado ou alegre. Eu mencionei Lucas 6,12, que diz que quando Jesus vai escolher os seus discípulos, ele sobe o monte para orar, e depois que ele ora, depois de passar um tempo com Deus, ouvindo Deus, é que ele vai escolher os seus discípulos e tomar a decisão de escolher aqueles homens que levariam a mensagem do Evangelho após o Senhor ter morrido e ressuscitado e ter ascendido aos céus, ok? Então, esse é um princípio que a gente deve levar em consideração. Uma outra observação que eu entendo que é extremamente útil é que nós devemos preparar outras pessoas para o ministério. Irmãos, a função da liderança é preparar, não é só liderar as pessoas, mas também preparar outros para darem prosseguimento ao seu trabalho. Moisés, irmãos, tinha um Josué. Paulo tinha um Timóteo. Pedro teve um João Marcos. E Jesus teve 12 discípulos. Então observe que o processo de liderança, ele precisa ser repassado, porque a obra é de Deus, não é nossa. A gente tem que entender que nós vamos passar um dia, uma hora, chega o nosso momento de ser recolhidos à eternidade e receber as nossas recompensas da parte de Deus. E quem vai ficar aqui? O que vai fazer? Essa pessoa foi treinada, ela foi inserida no ministério, ela foi envolvida para ter apreço pela obra de Deus, como você está tendo, como nós estamos tendo. Então, a função da liderança não é só liderar, mas também produzir mais líderes, e não somente seguidores. Quem é o seguidor? Aquele que acompanha. E o líder é aquele que tem aquela iniciativa de ser usado por Deus para conduzir outras pessoas. Não podemos ser bem-sucedidos em nosso ministério junto à escola dominical se não conseguirmos fazer sucessores ou motivar pessoas para que sirvam ao Senhor no mesmo ministério do ensino. Nós vemos se uma escola dominical está sendo bem-sucedida quando nós conseguimos levantar dentre os alunos pessoas com aptidão para o ensino, para nos auxiliar no ministério do ensino também. Isso é uma questão que não pode passar ao largo da visão da liderança da igreja. Então, se nós começamos o ano com 100 professores na igreja, quantos professores nós vamos desenvolver ou vamos auxiliar no desenvolvimento, vamos treinar para que a pessoa esteja depois ensinando também na escola dominical? E o ensino, irmãos, é básico. Você começa convidando a pessoa para vir para o estudo de professores. Depois, a pessoa ainda é tímida, não sabe falar, vai conduzindo a pessoa aos poucos, dá oportunidade para ela para começar a lição lendo o texto bíblico, não é? Começar fazendo a introdução, ou então mencionar durante a aula: olha, eu queria ouvir o fulano de tal, a fulano de tal falando, o que você acha desse assunto aqui? E aos poucos a pessoa vai interagindo, vai ganhando confiança em Deus, vai ganhando confiança na vocação que Deus deu a ela, vai ganhando confiança da classe,
e talvez em menos de um ano você vai ter ao seu lado um professor que está no processo de treinamento, mas que já está desenvolvendo o seu ministério no ensino dentro da casa de Deus. Então, nada vem por acaso, nós precisamos ser insistentes na formação de professores e descobrir professores na escola dominical. Como diz Provérbios, de manhã semeia e à tarde não tire a tua mão. Por quê, irmão? Porque você não sabe qual daquelas sementes vai realmente vingar. Enquanto não vingar, você vai lá e trabalha orientando e despertando vocações para o ministério do ensino, porque isso vai fazer uma grande diferença. Observando os exemplos bíblicos, vemos que grandes homens de Deus treinaram outros homens para dar prosseguimento ao ministério para o qual estavam sendo chamados. Eu mencionei Moisés, tinha um Josué, e eram modelos de liderança totalmente diferentes. Moisés era um legislador, Josué já era um combatente. E veja que Deus usou cada um de uma forma diferente para projetos diferentes. Nem todos vamos ser usados da mesma forma por Deus no nosso ministério. Alguns vão ter um ministério do ensino, outros vão ter o ministério da palavra, outros vão ter um ministério que envolve a adoração. Então, Deus não faz com que tudo seja concentrado em uma única pessoa. Por quê, irmãos? Se nós cremos que a graça de Deus é multiforme, como diz a Bíblia, nós entendemos também que essa mesma graça, ela se manifesta com dons e talentos diferentes para cada pessoa dentro da igreja. Então nós precisamos justamente descobrir esses talentos. Ele é diferente do outro, mas Deus vai usar ele nessa diferença, como usou, por exemplo, Moisés e Josué. Elias, por exemplo, teve um Eliseu. Elias, aquele profeta impetuoso, antes dele ser arrebatado, Deus falou: escolhe Eliseu para ser profeta em teu lugar. Foi usado por Deus da mesma forma, até muito mais, porque ele levou mais tempo profetizando. Paulo teve também ali um Lucas, que o auxiliou em várias cartas também nas viagens. Pedro treinou João Marcos. Quando você vê a história de João Marcos, você vê ali que ele acompanha, se não me falha a memória, na primeira viagem missionária de Paulo, e ele volta. Na segunda, Barnabé quer levá-lo, e Paulo diz: não dá para levar esse rapaz, que ele é imaturo, ele abandonou a gente no meio do caminho, não tem condição. E Barnabé, ele vai insistir com Paulo a ponto deles discutirem: acabou a nossa sociedade missionária, você vai para um lado, eu vou para o outro, porque não dá para a gente continuar nesse mesmo perfil. Mas qual era, irmãos, a visão de Paulo? Paulo queria ganhar mais tempo evangelizando as pessoas, e Barnabé, ele já pensava na formação do obreiro. Eu não estou dizendo com isso que são visões que se opõem, pelo contrário, são visões que se complementam. O que aconteceu? Diz a tradição da igreja que Barnabé levou consigo João Marcos, e depois deixou João Marcos para ser orientado pelo apóstolo Pedro. E aí o que acontece? Nós temos aí o Evangelho de Marcos, que, como se entende, é uma narrativa, é uma contagem dos fatos que Pedro presenciou e que são apresentados nesse Evangelho. E para finalizar essa parte da história, para ninguém pensar que o resto da vida João Marcos foi mal visto por Paulo, quando Paulo está na prisão, ele escreve a carta e diz: olha, traz Marcos contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Às vezes, irmãos, precisamos somente do passar do tempo para que uma pessoa que em um primeiro momento talvez não tenha se enquadrado em uma determinada vocação, possa ser enquadrada em outra. João Marcos era um homem de oração, era um escritor, e depois ele foi elogiado pelo próprio apóstolo Paulo como sendo o quê? Uma pessoa muito útil ao ministério. Então, treinar pessoas é um mandamento para que o responsável é um mandamento para o responsável da escola dominical. Agora, eis a questão, irmãos: descobrir talentos não é fácil. É preciso oração, paciência e tempo para observar as pessoas. Depois da oração, paciência e tempo para treinar essas mesmas pessoas. Às vezes a gente acha que para descobrir um talento, basta orar, ter paciência e observar aquela pessoa. Escolheu, redobra o esquema: paciência, oração e dando oportunidade para aquela pessoa tomar a iniciativa de servir ao Senhor. Quando a gente lê sobre a igreja de Antioquia,
lá em Atos, a gente vai perceber que havia ali na igreja de Antioquia, porque era a primeira igreja mista do Novo Testamento, era uma igreja composta de judeus e gentios, havia ali profetas, ensinadores, homens que eram usados em vários ministérios. E aí, o que acontece? Eles estavam jejuando e orando, quando disse-lhes o Espírito Santo: separem a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E aí, o que aconteceu? O que relata Lucas ali? Que aquela igreja separou aqueles irmãos e mandou logo embora para o ministério? Não, fez o quê? E eles, jejuando e orando, o que? Lhes impuseram as mãos e os despediram. Observe que o jejum e a oração fez parte do processo para que Deus apontasse quem Ele queria na obra missionária. E o jejum e a oração continuou fazendo parte do processo para fortalecer e enviar aqueles missionários. Por isso, irmãos, nós não podemos imaginar que um momento de oração e jejum, por nossos alunos, pelos nossos professores, deve encerrar em si mesmo. É um processo contínuo. E para aqueles que acham, que têm ouvido por aí, que o jejum é algo da lei de Moisés, como eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas falando, vamos deixar claro que o jejum faz parte das práticas da igreja no Novo Testamento, jejum e oração. Atos fala sobre isso. E quando nós queremos ouvir o Espírito Santo falando, como é que Lucas relata? Oração e jejum, para ouvir o que Deus quer falar. Então, devemos sempre fazer a manutenção dessa prática, orar e jejuar, para que o Espírito Santo encontre lugar em nosso coração e fale aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Treinar pessoas na escola dominical não pode ser feito sem oração. Jesus nos dá o exemplo de pedir a Deus que nos envie pessoas para que possam trabalhar na sua seara. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava caminhando com seus discípulos e ele viu um campo muito grande. E no ambiente do Oriente Médio, que era na época de Jesus um ambiente bastante agrícola, era muito fácil de você entender quando uma plantação, uma cultura de uma planta, já estava no processo já de amadurecimento e no ponto para ser tirado. Para nós talvez isso não seja muito fácil, né? Eu ouvi ontem que Jundiaí é a cidade do morango. Aí o irmão que estava comigo: não, pastor, primeiro é a cidade da uva. Eu não sabia. Fiquei contente com isso, né? Que a gente descobre essas curiosidades dessas cidades lindas. Mas para Jesus era muito prático olhar e ver que aquela plantação de trigo já estava na época de ser tirada. E o que ele diz? Olha, a seara é realmente muito grande, mas são poucos os ceifeiros para a seara. E aí o que Jesus orienta? Pastor Felipe, vai na igreja lá do outro lado e dá uma ideia naquele presbítero que está se destacando e traz ele para a gente. É isso que Deus orienta? Perdão, pastor Felipe, usar seu nome, não é? É isso que Deus orienta? Irmão, vai lá e dá uma ideia naquele pastor que está desenvolvendo o seu ministério dele, traz ele para o campo que, aquele vai ser usado. É isso que Deus diz? Através de Jesus? Não. Jesus orienta o quê? Rogai ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Nós não temos que ficar pescando, irmão, como diz lá no Rio de Janeiro, no aquário dos outros. Nós temos que confiar que por meio da oração, Deus vai trazer as pessoas que são necessárias para trabalhar com a gente. Deus é o maior interessado na obra dele, muito mais do que eu e você. Não que nós não estejamos interessados, mas a obra é dele e ele se preocupa com isso. Então, quando a orientação de Jesus não vá correr atrás de qualquer um, dobre o joelho e ore, que ele vai mandar as pessoas para ajudar você. Se nós seguirmos, irmãos, aquilo que a Bíblia diz, a gente eventualmente vai ter dificuldade, mas a gente vai ver a mão de Deus coordenando tudo que a gente está fazendo. Esse é o processo que a gente precisa levar em consideração. Como disse aqui, Jesus teve ali compaixão daqueles que estavam ouvindo o que ele estava dizendo, e ali ele percebeu a necessidade de mais gente sendo treinada e enviada para servir ao Senhor. O próximo slide diz que treinar pessoas no ministério
é uma das mais importantes funções de um gestor da escola dominical. Sem treinamento, um gestor não alcança o ápice do seu ministério, nem pode repassar aos outros o que recebeu de Deus. Eu, há alguns anos, estivemos numa igreja na região norte, e eu fiquei bastante impressionado com a postura do pastor presidente de lá, quando ele disse, nós estávamos num evento escola dominical da CPAD, e no domingo pela manhã, que era o encerramento, o pastor, ele deixou público para nós da CPAD, a igreja já sabia, ele falou assim: o pregador da noite de domingo, eu escolho na escola dominical, porque se não vem para a escola dominical para aprender, não tem autoridade para subir no púlpito para falar. E aquilo me marcou bastante, porque é uma forma de nós sabermos quem realmente tem interesse em levar a palavra de Deus a sério, e principalmente para subir no púlpito e ministrar, não é? Às vezes a gente vê algumas pessoas que têm aptidão, sabem falar, começam a fazer as suas agendas, começam a fazer, olha, eu vou portanto, não é? Imagine se pastor Ezequias, a gente fizesse isso com os professores da escola dominical. Pastor Ezequias, só vou ensinar se eu receber uma oferta. Irmãos, a gente tem que dividir aí o pessoal que serve ao Senhor e quem é mercenário, não é? Eu não estou dizendo com isso que uma pessoa que vai ministrar não possa ser reconhecida. Agora, você exigir para ministrar, para fazer determinadas coisas que Deus te deu um talento para fazer, você começar a querer vencer em cima disso, irmãos, pode ter certeza, você vai ser um itinerante, vai ganhar fama, vai ficar sem ser pastoreado, e logo Satanás vai cobrar o preço da sua falta de consideração com a igreja local. Então tomem cuidado, sabe o que, irmãos? Me permita, pastor Ezequias, a colocação, e aqui eu sou seu servo, o senhor tem direito de chegar e puxar minha orelha, mas tem gente, irmãos, lembra daquela tentação de Jesus, quando Satanás coloca Jesus lá no cume, no alto lá do templo, e Jesus tem uma posição privilegiada para ver as coisas, e tem gente, pastor Ezequias, que do nada o camarada tem uma ascensão meteórica e acha que foi Deus que colocou ele lá em cima. A gente tem que tomar cuidado com isso, e é na escola dominical que a gente vai orientando esses irmãos, esses jovens pregadores, essas mulheres de Deus. Tem muitas mulheres sendo usadas por Deus para ensinar, para escrever, para pregar. É na escola dominical que ele aprende que a modéstia cristã precisa ser cultivada, que o interesse pela obra de Deus não pode ser um interesse financeiro. Para quê, irmãos? Para que a gente não crie pessoas dentro da igreja que logo depois vão trazer escândalo para a obra do Senhor. Então, gestor da escola dominical, superintendente, pastor, tome cuidado e tenha a iniciativa de fazer com que as pessoas sejam bem treinadas na escola dominical. Próximo slide. Quando treinamos pessoas, fazemos com que cresçam e que se desenvolvam para a obra que Deus os chamou. Isso significa que Deus nos usa como gestores a moldar outras pessoas. Isso é importante, irmãos? Sim, porque Deus, ele deseja que nós sejamos usados para procurar talentos na igreja, procurar pessoas que tenham condição de um dia ministrar, e faz parte da nossa função isso aí. A pessoa tem condição? Sim. Ela é ensinável? Sim. Então vamos incentivar. Agora, também precisamos entender que nem sempre todas as pessoas conseguem ser pessoas que vão ministrar a palavra de Deus no ensino. Às vezes a pessoa tem um conhecimento muito grande, mas ela não sabe repassar aquilo ali. Então a gente precisa saber dosar esse tipo de situação, para que não tenhamos aí um professor na escola dominical que, como diz lá no Rio, o camarada é um cabeçudo, é uma mente brilhante, mas na hora dele repassar aquelas informações, repassar aquela aula, ele não tem condição, não tem paciência, não tem aquela habilidade de comunicação para ministrar a sua aula. Sem pessoas treinadas, nenhum planejamento atingirá o seu potencial máximo de execução. Planejamento sem treinamento na igreja é o mesmo que pegar um projeto de um carro novo, desenhado por engenheiros experientes, e confiar essa execução a operários não qualificados
ou aprendizes numa fábrica. Pense, irmãos, a situação. Se você não treina uma pessoa para ser um professor de escola dominical, é o mesmo que você construir o projeto de um carro muito bom, um projeto pensado por pessoas especializadas, de repente aquele projeto vai ser conduzido por pessoas que não têm uma formação, não têm habilidade técnica para fazer a construção de um carro. Irmãos, o projeto vai embaixo. Por quê? Quando você tem um projeto que foi bem feito, mas é executado por pessoas que não têm condições, aquele projeto fracassa. Mas quando, até mesmo, se você conseguir pegar um projeto ruim e colocar para excelentes pessoas fazerem, aquelas pessoas conseguem salvar aquele projeto. É isso que eu tenho visto na minha experiência de gestão em algumas situações. Então, é importante que a gente faça o treinamento e habilite essas pessoas para serem professores de escola dominical. Essa citação eu tirei do livro Josué Campanhã, de Estratégias para Igrejas. Um dos fatores necessários também a uma escola dominical bem-sucedida é a capacidade de gestor tem de exercer o controle e o acompanhamento daquilo que foi planejado, ou seja, verificar se os resultados obtidos após todo o planejamento foi feito. Aí, irmãos, tem a questão do controle, isso também faz parte da gestão, porque não adianta você treinar e planejar e delegar tarefas, você precisa controlar, ou você precisa fazer, aqueles que não gostam dessa palavra controlar, vou mudar, vocês precisam fazer o acompanhamento se aquilo que foi proposto está sendo realizado. Irmãos, ninguém em sã consciência gosta de ser fiscalizado. Ninguém em sã consciência gosta que alguém esteja ali do seu lado. E aí, como é que está o trabalho? Está conseguindo? Conseguiu fazer aquilo que foi proposto? Você conseguiu dar a sua aula? Você foi até o final da aula? Você começou na introdução, fez o desenvolvimento, no final você fez ali a conclusão? Você conseguiu fazer isso? Irmãos, tem hora que isso parece ser incômodo, mas isso faz parte do nosso trabalho. É necessário que nós venhamos a orientar os professores que o acompanhamento, o controle, faz parte do processo de gestão. É o mesmo que você chegar em casa e você pegar a mochila do seu filho e ver que ali, entre os objetos da mochila do seu filho, tem alguma coisa que não foi você que deu. Aí você tem que perguntar para ele, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é um caderno, isso aqui é um objeto. De onde você pegou isso? Quem te deu? Irmãos, o pai e a mãe têm que fazer isso para que aquela criança saiba que ela precisa prestar contas. E nós, irmãos, um dia vamos prestar contas a Deus daquilo que a gente faz. O que é isso? Controle. Deus também exerce o controle sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então, nós não devemos ficar preocupados, mas eu vou ficar controlando. Não, faça o acompanhamento, esteja ali para orientar. Não é? É questão de utilizar da educação para que a gente acompanhe o trabalho dos nossos professores. Eu me lembro que quando, lá na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, eu estava na gestão da escola dominical, eu circulava pelas classes, eu sentava para ouvir o que o professor estava falando, não é? Eventualmente eu fazia alguma observação para acrescentar um dado, alguma coisa, eu circulava, eu ia na classe das crianças, eu ia na classe do pessoal da terceira idade, eu ia na classe dos jovens casados, dos jovens solteiros, eu ia na classe do grupo de músicos, eu circulava para saber como é que estava lá. Nesse ato que você vê, por exemplo, quando um professor chegou atrasado, quando o professor entendeu que a classe pode começar a aula sem ele. Então, são detalhes, irmãos, que a gente vai fazer o quê? Quando a gente faz o acompanhamento daquilo que Deus colocou sobre a nossa tutela, sobre o nosso cuidado. E fazer o acompanhamento, irmãos, fazer esse tipo de controle não é pecado. Não é você dizer que você não confia naquela pessoa que está ministrando. É simplesmente o fato de você deixar claro que aquela pessoa precisa começar a sua aula no horário, terminar no horário, ela precisa cumprir aquilo que está sendo falado. Nós vamos falar isso daqui a pouco na segunda ministração. Então, são detalhes que nós precisamos compreender para entender que controle, fiscalização e acompanhamento são palavras que têm uma forte tendência de sinônimos e que precisa ser aplicado dentro da escola dominical para que nós consigamos exercer aquilo que Deus nos chamou. Não adianta nada, irmãos, a gente chegar a estabelecer uma meta ou estabelecer um plano se a gente não faz o acompanhamento, porque é por meio do acompanhamento que você consegue até mesmo
trazer uma nova perspectiva num planejamento que foi feito e não foi contemplado alguma coisa lá na frente. Já aconteceu com a gente lá na casa, a gente planejar um projeto, de repente no meio do caminho aconteceu alguma coisa que nós não tínhamos previsto, que na verdade ninguém tinha previsto, mas aconteceu, e a gente com planejamento, com acompanhamento e controle, nós conseguimos contornar aquela situação e dar prosseguimento ao desenvolvimento daquele tipo de obra, aquele tipo de projeto, sem que houvesse prejuízo para o nosso trabalho. Então o acompanhamento, irmãos, faz parte, é necessário, e não é uma questão de desconfiança para com o professor de escola dominical, uma forma de nós incentivarmos aquela pessoa a cumprir aquilo para o qual Deus o chamou, Deus a chamou. E o planejamento não vinga se não for acompanhado cotidianamente, para ver se o que foi planejado está sendo realmente executado. O controle, portanto, é essencial para que se alcance ao máximo aquilo que foi planejado. Irmãos, quando a gente, nessas novas revistas de escola dominical, nós colocamos um plano de estudos para facilitar o trabalho do professor. O que significa isso? Um plano de estudos é justamente um documento que vai auxiliar o professor na aula que ele vai dar. Quanto tempo ele vai gastar, por exemplo, na introdução? Quanto tempo ele vai gastar, por exemplo, na leitura do texto bíblico dentro da sala de aula com os irmãos? Quanto tempo ele vai gastar no tópico 1, no tópico 2, no tópico 3? Quanto tempo ele vai dar para os alunos interagirem e fazer perguntas? Não é? Quanto tempo ele vai levar para concluir a lição e fazer o questionário, que é a aplicação da lição para a sua vida? Irmãos, tudo isso tem que ser utilizado. Então, o plano de ensino que nós colocamos há pouco na revista, ela vai justamente orientar o professor para que ele não se perca no meio do caminho. Irmãos, e é fácil se perder no meio de uma aula. A gente está falando sobre um assunto, daqui a pouco uma pessoa levanta e pergunta uma coisa que é um assunto totalmente transversal, ou seja, um assunto que não está inserido no tema daquele domingo. Então nós precisamos reter ali aquela situação, não orientar o aluno: olha, eu vou responder isso aí depois, num outro momento, que hoje o assunto é outro, o assunto é esse, e assim a gente vai conseguir levar a cabo o projeto que Deus tem para cada um de nós. Pensando ali no exemplo bíblico em que o controle do que foi planejado resultou na rejeição de uma pessoa, uma determinada função de grande importância. Aí eu quero lembrar aos irmãos o profeta Samuel. Não sei se os irmãos lembram, mas Samuel, ele é um homem que é fruto de oração. Ele vem de um lar em que o homem da casa, ele meio que entendeu que o plano de Deus sobre a monogamia não era algo que podia ser flexibilizado. E quando a gente lê a história de Samuel, a gente vai vendo que Ana, mãe de Samuel, era uma mulher temente a Deus, e a outra esposa de Eucana, chamada Penina, era uma mulher meio atribulada. Ela aproveitava a hora do culto para perturbar a Ana. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo que o nome dela não podia ser Penina, devia ser Canina, porque ela era muito perturbada e perturbava a Ana na hora da oração, dizendo: eu tenho vários filhos e você não. E aí? E Ana orou ao Senhor, ela recebeu Samuel de Deus, depois ela o entregou de volta ao Senhor, e Deus a recompensou com outros filhos. E Samuel, ele cresce em um ambiente de culto, ele cresce num ambiente que é voltado para o serviço ao Senhor, e ele desenvolve ali o seu ministério como um profeta, ainda como criança. E quando chega um momento em que o povo pede um rei, ele diz: Samuel, você é homem de Deus, mas teus filhos não seguem o teu caminho. Queremos um rei como as demais nações têm. E Samuel vai consultar o Senhor. E ali, quando Samuel consulta o Senhor, Deus diz: olha, Samuel, fique tranquilo. Irmãos, veja a psicologia de Deus, como é que Deus fala as coisas. Samuel, fica tranquilo que eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Deus acalma o coração do profeta e diz: olha, ouve o que eles estão dizendo, mas eu que vou escolher a pessoa que vai ser o rei de Israel. E ali Deus dá todas as indicações para que Samuel escolha a Saul. Eu respeito
todas as opiniões em contrário, mas eu entendo, à luz da palavra de Deus, que Saul foi escolhido por Deus, sim. Porque Deus aponta para Samuel quem é o futuro rei de Israel. Samuel chama a Saul e conversa com ele e fala: olha, você foi escolhido. Samuel chega e diz: olha, você vai chegar num lugar que você vai encontrar uns profetas e você vai profetizar com eles, e acontece. Então, a palavra de Deus, ao meu entender, e repito, irmãos, eu respeito opiniões contrárias, mas eu entendo que Deus, ele cercou Samuel de todas as situações para ele não ter dúvida de que Saul havia sido escolhido como primeiro rei de Israel. E aí o que acontece? Mas e Saul e Davi? Aí entra a questão que a gente precisa entender, que não importa necessariamente como nós somos chamados, importa sim é a forma como nós conduzimos a nossa chamada ao longo da nossa vida com Deus. Porque Saul pecou contra o Senhor e se afastou do Senhor. E Davi? Não preciso nem dizer o que ele fez. Mas quando ele foi confrontado, aí eu vou falar na segunda ministração, ele se arrependeu. E ele se voltou para o Senhor. Não basta você ser ungido, chamado por Deus, profetizar e estar no meio dos profetas e ver milagres acontecendo. Você precisa, quando eu digo você, eu estou dizendo eu também, porque antes de falar com os irmãos, Deus mostrou isso para mim. Nós precisamos conduzir a nossa chamada com uniformidade ao longo da vida, para que não venhamos a ser reprovados por Deus. Por que eu estou dizendo isso? A questão do controle. Samuel, ele orienta Saul, primeiro rei de Israel, numa batalha contra os filisteus, que aguardasse a chegada do profeta para orar ao Senhor e fazer o quê? Um sacrifício. Era uma coisa simples, irmãos. Eu vou ficar 7 dias fora de Samuel, você me aguarda até que eu volte. E o que Saul faz? Primeiro dia Samuel não volta, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, ele percebe que a tropa está debandando, os homens o estão abandonando, ele esquece de confiar naquilo que Deus falou, para dar a observar, atentar para as circunstâncias que o cercavam. E o que aconteceu? Ele toma a iniciativa de praticar um ato para o qual ele não foi chamado. Ele vai lá e faz um sacrifício ao Senhor, sem ter a autoridade para fazer aquilo. E o que Saul fez? Preocupado com isso, ele vai lá e descumpre aquilo que foi planejado, e a seguir o profeta Samuel chega e repreende o rei por não ter cumprido aquilo que o Senhor ordenou que ele fizesse. E aí o que diz ali Samuel? Agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 1 Samuel capítulo 13, verso 13. Então, irmãos, observe que é por meio do controle que nós vamos ver se uma pessoa está se saindo de acordo com aquilo que Deus deseja para ela. Samuel, quando se deparou com aquele sacrifício que Saul fez, ele pegou: o que você fez? Ué, não é óbvio? Eu sacrifiquei, você demorou, esqueceu da gente, então eu tomei a iniciativa de fazer algo para incentivar os meus soldados para a gente combater contra os filisteus. E aí Samuel diz: olha, você agiu como um nécio, como uma pessoa que não tem raciocínio, porque se você tivesse obedecido, sabe o que ia acontecer com você? Teu reino ia ser confirmado para sempre. Ou seja, por uma desobediência, irmãos, Deus decretou a falência do reino de Saul. Para os irmãos entenderem por que a gente está falando sobre controle de ações na escola dominical. O mesmo Deus que exige de nós santidade é o mesmo Deus que exige obediência às autoridades. Não é? Quem era a autoridade espiritual ali? Saul ou Samuel? Samuel. Samuel era chamado de o vidente, porque ele via as coisas acontecendo, porque ele recebia essas revelações de Deus. Ele era autoridade para fazer um sacrifício. Onde eu quero chegar para a gente, eu vou encerrar um pouquinho mais cedo, pastor, para dar tempo da gente começar também mais cedo um pouquinho, para ter aquele espaço das perguntas. Eu pedi autorização aqui ao pastor
Filipe e comentei com ele sobre isso. Onde eu quero chegar para a gente encerrar? Exercer o controle não é um sinal de desconfiança, mas um comprometimento com o projeto que Deus ordenou para cada um de nós, de tal maneira que a gente ande nos trilhos que Deus ordenou que nós andássemos. Irmãos, pensa se Saul tivesse obedecido aquela ordem. O próprio Samuel falou: se você tivesse obedecido, teu reino ia ser confirmado para sempre. Olha, pensa na história de Israel, o primeiro rei de Israel, o camarada, olha, foi fora de série, um camarada obediente, um camarada que fez a diferença. Por meio de Saul, Deus livrou os hebreus, por meio de Saul, Deus fez isso e aquilo. Só que essa história vai encurtando, porque a quantidade de desobediências que Saul fez foram muito maiores do que os seus momentos de obediência. E quanto mais nós desobedecemos a Deus, mais nós nos afastamos do projeto que Ele tem. E por causa das suas desobediências, Saul terminou os seus dias consultando uma feiticeira, porque diz a Bíblia, Deus não falava mais com ele. Então não basta a gente só ouvir Deus falando, é necessário que a gente tenha a consciência de que ouvir e obedecer são verbos que para Deus devem ser conjugados juntos. Eu ouço e obedeço, ou eu ouço e desobedeço. Certa vez Jesus falou: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, ele é semelhante àquele que constrói sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as chuvas, veio as águas, deram naquela casa, mas não aconteceu nada. E aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, é semelhante àquele que constrói sua casa em cima da areia. Vieram os ventos, as chuvas, as águas e deram sobre aquela casa e ela caiu. Irmãos, qual é a diferença? E grande foi a sua queda, né, pastor? Bem lembrado. E ali Jesus não diz que ele construiu uma meia água. Ele não diz, como diz Provérbios, conseguiu construir uma água furtada. Ele construiu uma casa. E você vai observar que as tribulações, as adversidades vêm para os dois. Tanto para aquele que ouve as palavras de Jesus e pratica, quanto para aquele que ouve as palavras de Deus e não pratica. Os dois foram acometidos dos ventos, das chuvas, das águas, mas aquele que ouve a palavra de Deus e obedece, ele se mantém firme, porque ele está solidificado e construído sobre a rocha. Se você quer manter uma firmeza no seu ministério, seja ele o ministério do ensino, seja ele o ministério da pregação, seja ele na música, ministério com crianças, tanto faz, se você estiver arraigado na palavra de Deus, não só ouvindo, mas também obedecendo, pode ter certeza que as adversidades virão, mas Deus vai ser com você sustentando cada momento da tua vida. Que Deus nos abençoe. Obrigado por essa primeira ministração, que os irmãos foram pacientes e misericordiosos comigo. Prometo que na segunda nós traremos aqui um outro assunto na área da didática.